Você sabia que a ferramenta mais poderosa que a sua mente possui é a capacidade de concentrar a atenção? E se você realmente começa a praticar, colocar a sua atenção de forma intencional em uma única coisa por vez, então, por exemplo, você está aqui agora assistindo esse vídeo, aí o que que você faz? Se você está ouvindo alguma música, acho que música você não vai estar ouvindo porque você precisa ouvir o vídeo, né? Mas se você tiver com alguma coisa, mexendo em uma outra rede social, por exemplo, então você está no computador e está com o celular e mexendo num grupo do WhatsApp, em um Instagram do tipo, não faça isso. Não é exatamente porque eu tô querendo que você fique aqui no vídeo só para você não pular o vídeo. É exatamente porque treinar a atenção não necessariamente implica que você precise meditar e que você precise fechar os olhos e olhar para dentro. Treinar a sua atenção é exatamente você fazer uma única coisa por vez. Então, se você está, por exemplo, lavando a sua louça, você está ali totalmente presente naquele momento de lavar a louça. Se o seu pensamento, se a sua cabeça está pensando na conta de luz ou no que falaram para você lá no trabalho, o que que você faz? Você traz novamente a sua concentração, a sua atenção para a louça, para a água que está caindo na sua mão, para a esponja, para a espuminha que está ali, para o que você está fazendo. Aí você sai dali e você vai, por exemplo, no quintal, varrer o quintal. O que você faz? Ao invés de você colocar um fone de ouvido para ouvir, por exemplo, um podcast, que é um hábito muito comum no nosso momento atual, você também vai para lá, você fica ali focado no que você está varrendo, sente o vento que está tocando o seu corpo, vivencia, experiencia conscientemente aquele momento que está acontecendo. Traz a sua cabeça de volta quando ela pensar em outras coisas. Porque conforme você fazer isso, toda vez que você estiver fazendo algo e você estiver somente fazendo aquilo, você está praticando a sua atenção. Então, se o seu pensamento está indo para outro lugar, traz a sua atenção para o que você está fazendo. Não fica pensando, não fica conversando, não fica cantando na cabeça, sabe? Não fica com essas fugas. Porque quando você consegue praticar a sua atenção com uma atenção forte, com uma atenção robusta, o que que você vai conseguir fazer? Você vai conseguir intencionalmente colocar a sua atenção para perceber o que a sua cabeça está pensando. E com o tempo, o que que você vai começar a identificar? E se você está em silêncio e você está percebendo a sua cabeça conversando, a grande questão é: quem é que está falando? Porque você está em silêncio, mas tem alguém falando na sua cabeça. Essa experiência já vai te trazer uma conclusão muito importante e fundamental de que você não é a sua mente. Você é quem observa o que a mente faz. Mas quando a gente fica no barulho, quando a gente fica distraído, a gente acha que a gente é a nossa mente. A gente acha que a gente é os nossos pensamentos. A gente acha que a gente é os nossos sentimentos. A gente acha que a gente é os nossos comportamentos. Mas não. Você é o observador que pode perceber que não é os pensamentos. Depois, você pode fazer a mesma coisa com os sentimentos. Você pode perceber que você consegue prestar atenção nos sentimentos e perceber que vem um sentimento bom e vai embora, e vem um outro que talvez não seja confortável e vai embora, e vem um outro que talvez não seja agradável e depois vai embora. E todos eles vêm e vão, só que você continua. E quem é você? Esse observador. Assim como os seus padrões de comportamento, você também consegue, com a sua atenção, prestar atenção em como que você faz as coisas no automático, em como que você nem sabe aquele exemplo assim de quando você entra no banheiro e tá de dia e você automaticamente vai lá e aperta o interruptor e acende a luz, sendo que nem precisa acender a luz, e aí você fala, ops, aquele comportamento foi um comportamento automático. Se você tá com a sua atenção presente, você percebe que não foi você que escolheu aquilo, mas houve uma decisão automática de escolher aquilo. Então você começa a perceber, peraí, se eu tô aqui prestando atenção em tudo isso e eu não estou fazendo nada disso, nem falando, nem sentindo e nem pensando, quem é que tá fazendo tudo isso? E essa é a questão.
O primeiro passo do nosso processo de libertação dos nossos padrões, da nossa personalidade, do nosso inconsciente, é a gente perceber que nós não somos esses comportamentos. Porque quando você percebe que você é alguém separado deles, você ganha uma força, você ganha uma potência, uma capacidade de ir refletindo, então, os motivos e as razões pelas quais você não quer mais fazer esses comportamentos. Quais são os prejuízos que você tem com esses comportamentos, tanto mentais, quanto emocionais, quanto de comportamento. E isso vai fazendo com que, ao longo do tempo, você consiga ir entendendo como que esse padrão está acontecendo com você e também como que você vai trocar ele por uma outra forma de lidar com a situação. Então, uma outra forma que você pode já usar para unir com essa técnica é o quê? Quando então você identificar um comportamento e um padrão que você quer quebrar, o que que você faz? Você começa a treinar a visualização do novo padrão de comportamento que você quer colocar no lugar. Então você começa a fechar os olhos e se imaginar naquela situação que você age de um jeito que você não quer, você já começa a se imaginar agindo de outra maneira. E você fica repetindo essa visualização. Essa visualização. Todos os dias você pode repetir ela uma, duas, três vezes. E quanto mais você repetir essa visualização, o que que vai acontecer? O seu cérebro, ele não consegue perceber a diferença do que você está fazendo do que você está imaginando. Então, automaticamente, você vai começar a criar memórias nele de que você se comporta dessa forma que você está imaginando, que você está visualizando. Então, em algum momento, isso vai entrar no seu padrão de repertório. E quando isso entrar no seu padrão de repertório, você vai perceber o quê? Que você está exatamente fazendo aquilo que você ficou visualizando. Então, nesse momento, por exemplo, eu estou me visualizando, né, dando uma palestra num estádio de futebol, num palco em um estádio de futebol lotado, cheio de gente. Porque é isso que eu pretendo fazer nos próximos anos. Né, estar em um estádio, né, dando uma palestra sobre autoconhecimento para milhares de pessoas. Então, essa visualização, ela vai preparando o nosso cérebro, ela vai preparando a gente para esse tipo de situação. Então, num dado momento que eu for dar uma palestra para tipo 300, 500 pessoas, a ansiedade, por exemplo, não vai ser um problema. Por quê? Porque eu já consigo me ver dando uma palestra para tipo 40, 50, 60 mil pessoas, 70 mil pessoas. E isso é o suficiente para que o nosso cérebro consiga dar uma nova mensagem para o nosso corpo, se sentir de uma maneira totalmente diferente na situação. Então, se por exemplo, se para você a situação que você quer não repetir é que toda vez que alguém te diz algo que você quer dizer um não, você não diz não porque você tem vergonha ou tem medo de chatear a pessoa, você pode começar a imaginar você dizendo um não gentil. Olha, eu sinto muito, mas eu não posso fazer isso para você. Então você começa a imaginar isso. Mas como que você vai chegar na conclusão de perceber que você está dizendo esses nãos porque você está se sentindo vergonha ou medo de machucar a pessoa, se você não estiver primeiro treinando a sua atenção para perceber que toda vez que alguém te pede algo que você não quer fazer, você sente aquele sentimento de dó, de pena da pessoa e tal, de medo dela ficar chateada com você, e automaticamente sai um sim da sua boca que não é verdadeiro, que não é honesto. Então, primeiro você constata, e para constatar, você vai precisar de uma atenção bem fortalecida. Para fortalecer a sua atenção, você vai precisar fazer uma coisa de cada vez, prestando atenção naquilo que você está fazendo. Feito isso, você vai conseguir prestar atenção nos seus pensamentos, prestar atenção nas suas emoções, prestar atenção nos seus comportamentos e perceber que você não é eles. Identificando o que você não quer, o que você gostaria de mudar, você vai visualizar isso que você deseja. Ao fazer esses três passos, você vai estar caminhando rumo à transformação desse comportamento. Então você vai precisar apenas do quê? De repetição, repetição e mais repetição. O processo de autoconhecimento realmente ele é uma jornada, ele não é um processo com começo, meio e fim, ele não é uma coisa que você faz por 3 meses, depois você acabou, o resto da vida não precisa. Ele realmente é um estilo de vida. Então, se você aceitar um estilo de vida de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, de aprimoramento do seu ser, você vai perceber a sua vida melhorando em vários fatores. Então, mesmo que você esteja passando por um momento, às vezes, de desafios, de conflitos, você vai perceber uma paz interior, uma leveza mental, um silêncio na sua cabeça. E isso é a coisa mais maravilhosa que tem, né? Porque, assim,
momentos desafiadores na vida todos teremos, porque quando a gente está querendo dar um passo de crescimento, quando a gente está querendo mudar alguma coisa que não está legal, quando a gente está querendo aprender alguma coisa que a gente não sabe, a gente vai vivenciar desafio e várias outras situações. Mas quando você pode passar por esses desafios com mais leveza, com mais paz, com mais tranquilidade mental e emocional, isso é um grande prêmio, isso é uma grande oportunidade. E nesse momento que a humanidade está, que está muito estressante a vida, as pessoas no geral elas estão sofrendo muito, elas estão usando muitas fugas, muitas substâncias, sabe? Muita coisa para fugir mesmo. E quem está treinando a própria atenção, quem está observando os comportamentos, quem está conseguindo fazer esse processo de autoconhecimento, está passando por tudo isso com muito menos prejuízo, com muito menos dor, né, com muito menos sofrimento. E é exatamente sobre isso, sabe? A gente não pode, né, definir o que vai, né, acontecer amanhã. A gente pode, na verdade, apenas se preparar para estar bem o suficiente para que o que aconteça amanhã a gente possa lidar e direcionar isso para uma direção que seja favorável, que seja positiva, que esteja em harmonia com os nossos objetivos, com nossos sonhos, com nossas metas, com nossos desejos. Então, eu espero que você possa aproveitar, né, o conteúdo desse vídeo, que ele possa ser muito útil na sua vida. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu like e também o seu comentário. E claro, aqui no link da descrição eu vou deixar o link também do canal Além do Tabu, que é um outro projeto que eu faço parte, onde está eu, a Kikuyu Kaze, o Léo também, e a gente troca várias ideias sobre vários assuntos. Todo dia tem vídeo novo lá também, assim como aqui no canal. E aqui é um foco de autoconhecimento e autodesenvolvimento, lá um foco de autoconhecimento, espiritualidade, autodesenvolvimento e também sobre relacionamento, sobre masculinidade, sobre o feminino. Então, dois canais para você poder ter vários insights e agregar no seu autoconhecimento, ok? Então, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.